Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite para a sequência do programa. Lembrando que o Gazeta Entrevista é também um oferecimento muito especial da água mineral Verágua, produzida em nosso estado, obedecendo os mais rígidos padrões de qualidade. Água mineral pura e cristalina é Verágua, tá bom? E para você que gosta de uma feijoada, que gosta de passar o sábado com a família, na companhia, obviamente, dos amigos, com boa música e ótima comida, olha, a dica é Café Rio, uma nova pedida em Rio Branco, com ambiente pra lá de especial. Café Rio é a sua mais nova opção de gastronomia e lazer, todos os sábados das 12 às 18 horas, com o pagode, o samba de primeira, ali no Café Rio, ao lado da Iris Tavares, na rua Rio de Janeiro. Olha, vale a pena você conferir o Café Rio, viu? Vou bater um papo neste terceiro bloco do nosso Gazeta Entrevista com o presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco, o professor Juraci Nogueira, do Partido Progressista. O presidente nos fala sobre a votação de ontem, que gerou muita polêmica. No site de notícia, por exemplo, fala-se em manobra do governo, em manobra de vereadores da oposição para evitar a votação, em aprovação na calada da noite. São os termos que estão sendo utilizados por toda a mídia acriana para falar da sessão de ontem. Inclusive, alguns sites dizem o seguinte: na calada da noite, o projeto de lei do SAERB é aprovado sob suspeita de fraude. Vereadores de oposição falam em fraude e prometem acionar a justiça para anular a votação. O presidente da casa, vereador Juraci Nogueira, do Partido Progressista, é nosso convidado para falar exatamente desse polêmico projeto de reversão e sua votação em sessão extraordinária realizada ontem à noite na Câmara de Rio Branco. Vereador, muito boa noite. Tudo bem? Boa noite, Alan. Tudo bom? Passou bem o Natal? Graças a Deus. Com a minha família. O senhor conseguiu aprovar o PCCR dos servidores da Câmara? Exatamente. Deu tudo certo? Tudo certinho. Todo mundo recebeu aumento? Todo mundo. Esse PCCR já era uma luta dos servidores desde 12 anos atrás, né? E quando foi agora, a gente conseguiu uma negociação junto com a associação deles, que não foi fácil, mas que no final, depois de dias de longas discussões, sexta-feira a gente chegou ao entendimento e o plano foi aprovado. Vereador, existem várias dúvidas que pairam sobre esse polêmico projeto de reversão do SAERB para o DEPASA, ou seja, o governo e a prefeitura estão propondo passar o sistema de saneamento e abastecimento de água de Rio Branco de volta para o governo, para a gerência do DEPASA, o recém-criado DEPASA. Os vereadores de oposição, os deputados de oposição falam de uma manobra para desaparelhar a prefeitura, porque o governo estaria com medo de perder a eleição no ano que vem. Já os vereadores, deputados de situação, dizem que é impossível que a prefeitura continue mantendo o SAERB do jeito que está, haja vista que o governo tem mais caixa, tem mais condições de fazer as obras e as intervenções que Rio Branco precisa para abastecer a cidade. Um lado um argumento, do outro o outro argumento. Por que então que gerou tanta polêmica na Câmara essa votação de ontem? Em primeiro lugar, vereador, estava planejado para isso ser votado ontem à noite da maneira como foi? Ou havia um planejamento para essa votação ocorrer apenas na quinta-feira, como alguns vereadores disseram? Não, o que aconteceu foi o seguinte: houve a convocação de uma sessão extraordinária para segunda-feira, ontem, para que fosse votado essa matéria e outras que tinham pendentes na Câmara. Ou seja, a Câmara só realizaria uma extraordinária? Uma extraordinária. Tudo bem. Como manda a convocação, às 11 horas eu abri a sessão. E, ao mesmo tempo, pediram que suspendesse porque ainda tinha análise a ser feita ao projeto. E eu suspendi. O regimento interno diz que a sessão pode ficar suspensa até a última hora daquele dia, que ela foi convocada. E eu suspendi a sessão e foram para discussões, a oposição e a pessoal da base do governo. Eu não influí em nada porque eu sou o presidente, tinha que ficar neutro. E aguardei essas negociações, que só encerraram essas negociações lá para as 8h30 da noite. O regimento da casa diz que 3/5 dos vereadores são necessários para aprovar esse tipo de matéria. Fazendo um cálculo matemático, se chega ao número de 8,4 vereadores para se aprovar a matéria. São 14. Ora,
8 vereadores votaram. Pela regra do arredondamento que eu conheço, 8 seriam necessários. Já os vereadores de oposição dizem que não, teria que ser 9. O senhor não votou, mas Alisson Bistene, Cabide, Vieira e Alonso também não estiveram presentes na votação. A pergunta é, a matéria foi aprovada ou ainda cabe recurso judicial, vereador? Eu fiquei no fogo cruzado. A situação dizia que eram 8. A oposição dizia que era 9. E eu fui recorrer a pessoas que entendem das leis. Recorri a alguns amigos meus advogados, meu filho, que também é advogado. E se eu botasse os 9, o pessoal do governo ia recorrer na justiça. Se eu colocasse 8, a oposição ia recorrer. Eu tinha que escolher um lado. O senhor tinha que escolher, como presidente, o número necessário para a aprovação da matéria. Estava em suas mãos. Nas minhas mãos. Aí, qual foi a orientação que eu recebi do advogado? Que usasse a regra matemática. A regra matemática. 8.4 é 8. 8.4 é 8. 8.5 para cima é 9. E eu usei a regra da matemática e foi aprovado com 8 votos. Por essa regra, então, a matéria foi aprovada por 0,1 décimo. Exato. Se a gente for utilizar a regra mesmo. Mas, vereador, por que isso gerou tanta polêmica? Os vereadores de oposição afirmam que a prefeitura, no projeto da maneira como está, eu conversei com alguns desses vereadores, era o seguinte, o Saerb tem dívidas de 42 milhões de reais entre passivos e precatórios. E toda essa dívida fica para o município pagar. O Estado pega apenas o filé e os investimentos. É isso mesmo, vereador? Ô Alain, como eu não participei das discussões, porque eu estava a semana toda junto com a Associação dos Servidores, tentando um consenso para que o plano fosse aprovado, eu não me aprofundei na discussão, até porque eu não voto. Eu não voto. Era bom ter dado uma olhadinha, não, presidente? Não, era, mas não deu. Então, essa resposta eu não vou poder responder para você. Tá certo. Mas posso responder daqui a pouco, se você quiser, que eu vou pegar o projeto e vou olhar. Muito bem. Eu também quero esse projeto. Certo. Preciso dar uma olhada nesse projeto para a gente saber que eu não tive acesso à matéria também. Agora, ouvi dizer aí, inclusive saiu em Twitter de gente importante aí, o seguinte, líder da oposição levou o cabide e o embriagou num bar. Isso é verdade, vereador? Para ele não poder votar? Isso aí eu não posso responder. Mas esse comentário é forte aí. O vereador Cabide não estava lá, mas... Deram cerveja para o Cabide? Ele foi contrário à votação desde cedo, que ele já dizia que era contrário. Mas eu não posso afirmar se isso aconteceu. Vereador, me diga com toda seriedade, isso é do PP. O seu partido hoje, segundo o próprio presidente do partido, Gladys Cameli, é oposição. Ele me falou isso aqui no Gazeta Entrevista. Como é que fica a sua situação diante de uma votação tão polêmica como essa? O senhor que foi eleito pela base e agora tem que ser oposição. Não, o deputado Gladys, ele é um democrata, né? Eu tenho sempre conversado com ele comigo, é uma pessoa que realmente o partido cresceu nas mãos dele, é um partido que está trazendo novos valores, né, para poder fazer parte, para poder fortalecer o partido. As conversas que eu tenho tido com ele é que essa decisão do partido vai ser depois do Carnaval. Que ele vai dizer aonde o partido vai estar. Mas ele já disse aqui no Gazeta Entrevista que o partido está na oposição, que ele não é mais... Ele não fez essa reunião do partido, com a participação de todos, ele vai fazer isso depois do Carnaval. Então, eu sou uma pessoa muito coerente lá. O senhor segue o seu líder? Eu sigo o meu líder. Na hora que o partido disser, eu vou estar aqui, eu vou estar junto. Porque eu não desfaço, eu não vou contrário nunca a determinação do meu partido, desde que a determinação seja coerente. Muito bem. Agora, o senhor é tido como um dos que votou na matéria. Inclusive aqui no site Contil.net diz o seguinte, eu vou ler. O senhor vai me dizer se está certo ou se está errado. Vou ler aqui a matéria. Diz assim, ó. Mas a vitória da Frente Popular veio a galope quando os vereadores Luiz Anuti e Sargento Vieira, ambos do PPS, adentraram o plenário da Câmara. Sargento Vieira deu meia volta e sumiu, e o Anuti ficou e votou pela aprovação. Entretanto, a surpresa maior aconteceu quando o presidente da mesa diretora, Juraci Nogueira, optou por quebrar o regimento interno da casa e a orientação do seu partido, o PP, votando e somando-se com o Anuti os 8 votos necessários para aprovar o projeto já próximo das 11 da noite.
O senhor votou, presidente? O presidente ele não vota nesses casos. O presidente só vota em caso de empate. O senhor votou apenas pelo número, se 8 ou se 9 necessário para... Não é uma votação, o senhor apenas decidiu o número necessário para aprovação. Eu simplesmente decidi que a matéria estava aprovada de acordo com a orientação jurídica que eu recebi. Agora o presidente não vota, só em caso de empate, que não é o caso. Seu voto na ata não consta? Não, até porque nem pode. Não pode. Não pode. Qual é a sua sincera opinião, presidente, a respeito dessa matéria? O senhor acha que realmente traz benefícios para Rio Branco, mesmo que o senhor não tenha se debruçado sobre ela, mas na sua sincera opinião, o Estado e o município estão acertando em repassar o SAERB para a gestão do Estado? Antes de eu responder a sua pergunta, só esclarecer que você leu que eu descumpri a orientação partidária. Sim, isso é importante. Eu não fui convidado pelo partido para falar sobre esse assunto. Eu não recebi nenhuma orientação do meu chefe maior e nem do presidente da municipal, que é o Carlinhos, sobre essa matéria. Certo? Então, só para esclarecer que eu não fui contrário ao meu partido. Perfeito. E com relação à matéria? A matéria ela é uma matéria polêmica, né? Ela no começo foi tudo calmo, mas depois que os vereadores foram se aprofundando nos artigos, foram nascendo dúvidas. Tanto que nós tivemos várias reuniões. A última foi com o governador e o prefeito, os 14 vereadores, estivemos lá, tiramos dúvidas, o governador acordou que ia tirar alguns artigos aí que os vereadores não concordavam, e o sindicato. Houve inclusive uma carta de intenções, de compromisso? Isso, houve uma carta lá assinada pelos 14 vereadores, que foi também assinada pelo governador e pelo prefeito. Pedindo que o governo e a prefeitura retirassem alguns pontos do projeto. Exatamente. E me parece, segundo eles, alguns pontos não foram cumpridos da carta. E é por isso que eles, na segunda-feira, se abstiveram. Mas eu acho que o projeto é bom, porque eu sou vereador e recebo reclamação todo dia da população em relação à água do SAERB. Eu sei que é preciso ter investimentos para que a população tenha o melhor serviço prestado a ela. Mas aí, fazendo apenas um adendo, o Estado não poderia incrementar esses investimentos, fazendo investimentos próprios e repassando esses recursos para a Prefeitura fazer, ao invés de tomar de conta do sistema? Poderia, mas aí o entendimento dele e do prefeito foi esse. Na sua opinião, o entendimento do prefeito e do governador é político, já que ano que vem tem eleições? Eu acho que é tentando melhorar a qualidade da água que é servida à população. Muito bem. Conversei aqui com o presidente da Câmara dos Vereadores de Rio Branco, Juracy Nogueira, do Partido Progressista, que nos trouxe as informações. Para você de casa que estava prestando atenção nessa entrevista, você fez as contas. 9 vereadores com o vereador Juracy Nogueira, o presidente, mais 4 dá 13. Cadê o 14º? O 14º elemento é o vereador Rodrigo Pinto, que estava viajando, por isso não pôde votar. Daí, essa celeuma inteira. Mas você me permite? Claro. O vereador Rodrigo, na última sessão que ele participou, antes de viajar, ele fez constar em ata que ele era a favor do projeto. De aprovar o projeto. De aprovar o projeto. Tá aí, é bom que se conste isso também. Presidente, muito obrigado pela sua vinda. Obrigado a você, Alan, por mais a oportunidade. Feliz ano novo para o senhor, viu? Para nós todos. O senhor que é um homem de bem, parabéns também pelo seu trabalho, viu? Muito obrigado. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua audiência e seu carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.